Bom dia a todos. Eu tenho aqui o prazer e a honra de estar hoje comparecendo e presidindo esse fórum permanente de especialização de violência doméstica familiar e de gênero, que é um fórum dos mais importantes, né, aqui da Emerge, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque trata de tema relevantíssimo e atual e sempre conta com eventos imperdíveis, né, por assim dizer. E hoje nós teremos um desses eventos, e eu quero anunciar, antes de falar da palestrante, a presença aqui da presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica Familiar e de Gênero, a doutora Adriana Ramos de Mello, juíza de Direito, que é titular da primeira vara, primeiro juizado, né, de violência doméstica aqui da capital, e hoje juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e por conta disso também a doutora Daniela Benato de Castro, que tem a honra de estar aqui também ao meu lado, está à frente da vara, do juizado, de violência doméstica e familiar, do primeiro juizado aqui da capital. A doutora Maíra Fernandes, advogada criminal e membro do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM Brasil. Coordenadora da pesquisa Mulheres e Crianças Encarceradas, um estudo jurídico-social sobre a experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro, com a professora Luciana Boeté, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também, durante muito tempo, integrou o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu vou primeiro passar a palavra à doutora Adriana, que é a presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar, para saudar a palestrante e tecer algumas considerações, e depois, então, nós ouviremos a doutora Maíra. Bom dia a todas e todos. Com muita honra que a gente faz um evento para abordar um tema tão importante para todas e todos nós, que é a situação da mulher presa, né? Da mulher em situação de prisão. É um tema que eu já vinha conversando com a Maíra, não é de hoje, né, Maíra? Maíra, que desenvolve aí uma pesquisa na área, especificamente sobre esse tema, vem brindar aqui o nosso fórum com a sua experiência, com a sua fala sobre esse tema. Antes de passar a palavra aqui para a Maíra, eu queria trazer só algumas novidades, e uma delas eu acho super importante, que eu estou vendo aí a plateia sempre com a nossa rede toda presente. Gostaria de cumprimentar aqui as delegadas todas presentes, em nome da doutora Márcia Noeli, que é a nossa diretora das delegacias. Vejo aqui a OAB também muito bem representada, vejo aqui representante da Fiocruz também. Então, eu gostaria de agradecer a imensa presença. Se alguém tiver algum representante de centro de referência à mulher, pode se identificar ali para a Juliana, para a gente mencionar a presença, ou alguma outra instituição que estiver presente e quiser ser anunciada, é só falar com a Juliana que a gente anuncia. Eu acho muito importante a gente ver que tem um auditório cheio. Nós tivemos mais de 160 inscrições, nem caberia todo mundo aqui, então a gente fica muito feliz, e só demonstra que o tema é um tema atual. Embora antigo, ele continua atual, infelizmente.
Então, em termos de novidade, até porque, doutora Maíra, eu já peço escusas aqui à senhora e a toda a mesa, que eu vou ter que me ausentar, que eu tenho um voo para Brasília, que eu tenho uma reunião à tarde, enfim, justamente para tratar dessa questão de gênero. E antes disso, né, a minha saudação à senhora e tudo que a senhora representa aí para nós mulheres, aí também presidiu aí o Conselho Penitenciário, sempre desenvolvendo muito bem esse tema de gênero dentro do sistema penal. Eu queria dizer para vocês que as Nações Unidas, a ONU, acabou de divulgar, né, uma nova recomendação, que é a Recomendação Geral número 33, sobre o acesso das mulheres à justiça. E aí, Daniela, assim, um pouco do Violeta está aqui, do projeto Violeta, que prevê o acesso à justiça. Então, essa recomendação, ela acabou de ser traduzida para o português, ela já está nas redes sociais e está no site da ONU Mulheres, na página da ONU Mulheres Brasil. E aqui traz várias recomendações de modo a facilitar o que os estados têm que fazer. Notadamente, Poder Judiciário é uma recomendação voltada para a justiça, no sentido de facilitar o acesso à justiça pelas mulheres em todas as áreas. É óbvio que abrange também a mulher em situação de prisão. O que a gente observa a partir da fala, né, eu faço parte também da Comissão de Segurança do Estado, e aí eu ouvi dois familiares de mulheres presas, né, a dificuldade dessas mulheres de acessarem a justiça, por exemplo, para saberem coisas básicas, como está o seu processo. Elas não sabem, elas não têm essa informação, em que pese a Defensoria Pública fazia um trabalho espetacular, mas eu acho que a quantidade, a gente sabe, de defensores não é suficiente, e essa recomendação trata especificamente, né, do acesso e o que nós podemos fazer para facilitar o acesso à justiça. Tem também aqui, doutora Maíra, eu levantei uma pesquisa, né, um relatório que trata da situação das mulheres nas prisões do Brasil. E tem outros livros, acho que tem várias coisas saindo aí, que trata aí da dificuldade, por exemplo, dessas mulheres de terem acesso à saúde, né, de terem um pré-natal correto, por exemplo, de terem até absorvente. Muitas delas não têm sequer absorvente, né? Então, essas mulheres, elas são tratadas muito com enfoque masculino. Algumas têm que usar uniforme até masculino dentro das prisões. Então, a gente vê que tem muita coisa para fazer. Então, eu espero que hoje esse tema seja aí, como a senhora já vai falar sobre a sua pesquisa, de uma forma plena, completa, e que não seja só uma palestra, que a gente possa trazer e extrair daqui algumas propostas que o fórum possa encaminhar, talvez, para a própria Secretaria de Administração Penitenciária. Enfim, eu não vou estar aqui até o final, mas eu espero que a Daniela, né, possa, eventualmente, ao final, coletar essas propostas, né, e a partir da plateia, a partir da sua fala, e que a gente possa dar efetividade, porque senão a gente fica falando, e às vezes a gente não tem como executar isso, não tem como encaminhar as propostas. Eu espero que então seja uma manhã exitosa, enfim, todos possam aproveitar a sua presença e a sua palestra. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Eu agradeço. Já pode passar a palavra? Então, passo a palavra à nossa palestrante, que vai tratar desse tema já destacado pela doutora Adriana, os direitos da mulher presa à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. É tema relevantíssimo, ó, atualíssimo, e nós vamos aqui ter o prazer de ouvir a doutora Maíra e depois debater esse tema. Então, passa a palavra, doutora Maíra. Obrigada,
dentro de um contexto de violência, né, porque realmente muitas vezes, como eu vou mostrar aqui ao longo da pesquisa, elas já viveram situações de violência antes de entrar no cárcere. Esse foi um ponto da pesquisa, nós fizemos essa pergunta, e realmente várias delas já tinham sofrido violência doméstica, ou já haviam sido estupradas, ou tinham sofrido tentativa de estupro, várias outras já tinham vários outros contextos de violência antes de entrar num sistema penitenciário que, em muitas medidas, é violador de direitos humanos, né? Especialmente, o foco da pesquisa era mulheres grávidas e mulheres com bebês na unidade materno-infantil. Aproveito para anunciar a presença da diretora da unidade materno-infantil, Ana Faulhaber. Que bom que você está aqui, Ana. É muito importante para esse diálogo e especialmente para essa continuidade que a doutora Adriana acabou de colocar aqui, de que não seja apenas um evento expositivo, né? Nós já estaremos juntas também numa reunião semana que vem no DEPEN, especialmente sobre mulheres encarceradas. Então, vamos ver se a gente consegue realmente fazer com que fazer se muda alguma coisa. Mas, então, enfim, vou começar aqui com uma exposição. Eu tenho uma exposição em PowerPoint. Eu acho até que eu vou deixar esse daqui, que é melhor, acho que é mais perto. Sobre a pesquisa que realizei com a professora Luciana Boatê, a Aline Pansieri e a Luciana Chernicaro nessas unidades. Foram entrevistadas 41 mulheres entre junho e agosto de 2015 em situação de maternidade na prisão. Os dois focos foram a unidade Talavera Bruce e a unidade materno-infantil, como eu falei, porque praticamente todas as grávidas do sistema estão na Talavera Bruce. Pode até acontecer de haver uma ou outra grávida na Oscar Stevenson, que é a unidade de regime aberto e semiaberto do estado do Rio de Janeiro. Mas é muito raro, assim, no momento da pesquisa havia uma e aí não justificava não fazer na Talavera Bruce. Aliás, abro aqui um parênteses ao falar do Oscar Stevenson, que se tem uma coisa que o Tribunal de Justiça pode, de repente, nos ajudar, doutora Adriana, desembargador da Valdez, nessa luta pela abertura de uma unidade de semiaberto feminina no estado do Rio de Janeiro. É inacreditável, mas, de fato, nós não temos uma unidade de semiaberto. Por quê? A unidade Oscar Stevenson, em Benfica, que é, em tese, para regime aberto e semiaberto, a diferença para o regime aberto do semiaberto é uma grade. A unidade é uma unidade muito pequena, não tem espaço físico para elas ficarem soltas na unidade. E assim, as que estão no regime aberto ficam numa determinada parte no início da unidade, porque elas saem e voltam para trabalhar. E as que estão no semiaberto, a grande diferença para quem está no regime fechado, no Talavera Bruce, no Nelson Hungria, enfim, no Joaquim Ferreira, é apenas que elas podem circular de uma cela a outra. É um corredor. Eu diria que mais ou menos dessa dimensão aqui, daquela porta tá? Com as celas. A única diferença do regime fechado é que ela pode circular entre uma cela e outra até um determinado horário. Depois de um determinado horário, elas têm que entrar na cela e dormir na cela mesmo onde elas estão. Ou seja, é um espaço quase nada, né, para justificar esse nome de semiaberto. A nossa LEP fala em semiaberto, em colônia agrícola, industrial, enfim, em outro sistema que já não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas mesmo se nós não víssemos esse padrão de semiaberto, que realmente é muito raro no Brasil, das colônias agrícolas, se nós compararmos com o semiaberto masculino, elas já estão numa situação de evidente prejuízo. Porque no semiaberto masculino, os homens jogam futebol durante o dia, ficam soltos num espaço bastante razoável e depois dormem na cela. No feminino, não. Elas ficam no cárcere, presas praticamente o dia inteiro, excetuando o período de banho de sol. Então, se tem uma coisa que nós realmente precisamos, é um semiaberto feminino no estado do Rio de Janeiro, que nós, incrivelmente, não temos. E, aliás, ainda nesse parênteses, um bom exemplo de semiaberto, tal como a LEP, é a colônia agrícola de Magé. Maíra, perdão, você pode mudar de cadeira, porque você não está sendo filmada. Não estou sendo filmada. Tá. Não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Também. Tá mais confortável até para você falar. Eu acho que sim, por causa do fio do computador. Isso, é porque a gente está gravando também, você está virando muito e não está saindo o microfone. Não Melhor, queria perder a sua fala. Estou melhor aqui, realmente. Estou mais confortável. Desculpa, hein? Não, imagina. E ainda falando sobre esse semiaberto, um bom modelo de semiaberto
é o da colônia agrícola de Magé, onde todos os presos, sem exceção, trabalham. Todos eles, existe uma parceria com a SEDAI, em que eles começam a plantar desde a semente até uma muda, virar uma muda grande, de pau-brasil, de ipês, de todas as cores. É um projeto muito bonito que depois as mudas são usadas para reflorestamento, que a SEDAI seja condenada a fazer, ou mesmo que queira fazer, em áreas de reflorestamento. Os que não trabalham nesse projeto trabalham na padaria, trabalham na biblioteca, na informática, ou seja, nenhum preso fica lá sem trabalhar. Esse é um modelo que é um modelo muito bacana, é o que eu vi de especial, de bonito no estado do Rio de Janeiro, mas infelizmente só atende assim uns 100 presos, né? Então não muito mais do que isso. Se nós pudéssemos pensar em um modelo parecido, semelhante para mulheres no estado do Rio de Janeiro, seria perfeito. Mas eu já consigo até trabalhar com o ótimo inimigo do bom. Se não for possível fazer isso, que pelo menos tenha uma unidade de semiaberta. Mas, enfim, voltando para o foco de maternidade na prisão, nós, então, entrevistamos mulheres nessas 2 unidades. E qual é o perfil dessas mulheres, mães e grávidas no estado do Rio de Janeiro? Bom, é um perfil, na verdade, que nós já conhecemos por livros, pelo livro da Julita Glengruber, por exemplo, né, Cemitérios de Mulheres, que é, na verdade, de 70, salvo engano, e que permanece absolutamente atual. E que nós conhecemos pelos próprios dados do DEPEN, mas que a pesquisa pôde mostrar muito categoricamente que também é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, 78% das mulheres são jovens, elas têm até 27 anos. E isso é muito impressionante, porque a população prisional, de um modo geral, ela é cada vez mais jovem, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, no caso das mulheres entrevistadas, todas elas, repito, ou grávidas, ou já com bebê na unidade materno-infantil, esse dado do encarceramento tão jovem e já com filho ou, né, grávida, torna essa prisão ainda mais cruel, sem dúvida alguma. 77% negras ou pardas, 82% solteiras. Esse dado de 82% solteiras também foi um dado muito significativo, embora, claro, pudessem ter algum relacionamento, mas se apresentaram como solteiras. A maioria das entrevistadas afirmou não receber visitas na prisão. 65,9% das mulheres disseram não receber nenhuma visita na prisão. E isso na verdade, é perfeitamente compreensível. A gente sabe que quando o homem é preso, a mulher mantém a família do lado de fora e leva o filho para ele ver, leva tudo o que ele precisa, mantém essa visita muito frequente. Quando a mulher é presa, em geral, a família se desfaz. Se ela tem uma mãe, uma irmã, uma prima, alguém da família, geralmente outra mulher, essa mulher vai estar cuidando do filho dela do lado de fora, porque ela vai precisar dessa ajuda. E já que já está dando essa ajuda de cuidar do filho dela, acaba não conseguindo visitá-la. E, então, ou bem dá atenção para o filho, ou bem dá atenção para a mulher presa. Então, ela acaba não recebendo visita de ninguém. O companheiro é o primeiro a abandonar. Nós temos pouquíssimas visitas de homens à unidade prisional feminina. Pouquíssimas, assim, não tem comparação. Ir a um dia de visita numa unidade feminina e um dia de visita numa unidade masculina. Na unidade masculina, as mulheres vão para a fila 2, 3 horas da madrugada. Elas vão com tudo, com sacolas pesadíssimas, com roupa, com comida, com tudo que eles precisam. Tem até uma estrutura lá em frente ao Complexo de Iricinó, de uma espécie de um albergue, digamos assim, onde elas trocam de roupa, onde elas tomam banho, porque a demanda é enorme, a fila é de virar quarteirão. Na unidade feminina, em dia de visita, não tem quase ninguém. Então, isso, na verdade, a pesquisa mostrou muito claramente a partir das entrevistas. 65,9% não recebe nenhum tipo de visita. Das que recebem visita, uma parte recebe visita da mãe, 50%, e marido companheiro corresponde a 14,3% das visitas. Educação. Esse é um outro ponto muito significativo também das entrevistas. 75,6% não possuem ensino fundamental completo. Isso é um dado muito impressionante que a gente precisa resolver. E 9,8% não sabem ler nem escrever.
E aí é preciso ver também em que medida que o sistema penitenciário está conseguindo responder a esse dado. Porque, lamentavelmente, apesar de nós termos escolas nas unidades prisionais, nós ainda não estamos conseguindo fazer com que essas mulheres realmente saiam da prisão com esse estudo. Pelos mais variados motivos, eu acho que tem muita informação aqui, não dá para focar nesses outros temas. Mas é muito significativo que ela entre na unidade prisional sem ter ensino fundamental, muitas sem saber ler nem escrever, e saia da unidade prisional também sem saber ler nem escrever. Mas é claro que isso tem muito a ver com quem nós estamos prendendo, né? E tem toda uma questão social aí de saber quem são essas mulheres que estão encarceradas. Afirmaram terem desistido da escola, seja porque não se sentiam mais motivadas a estudar na época. Algumas falaram que engravidaram e aí depois que engravidaram abandonaram a escola. Outras falaram que a rotina do dia a dia não permitia continuar estudando. Cada uma tinha um motivo, mas enfim, apenas 2 haviam concluído o ensino médio. Metade delas estava trabalhando na época em que foi presa, em empregos precarizados, 85% sem carteira assinada. A maioria delas era responsável pelo sustento do lar, 19% integralmente e 22% em parte. O que também é um dado muito significativo, porque essas mulheres são cada vez mais chefes de família ou têm uma responsabilidade muito grande pelo sustento da casa. Motivação para o crime. É comum se dizer, e eu até... em muita medida, antes de fazer essa pesquisa, sempre disse que a mulher costumava praticar o crime por amor ou por medo. Porque tinha ouvido muitos relatos nesse sentido. Mas a pesquisa mostrou um outro amor ou por medo do companheiro, de um modo geral, que levava a esse mundo do crime. Mas a pesquisa mostrou um outro ponto bastante significativo, que era o da dificuldade financeira. Poucas falaram terem entrado no crime por conta do seu companheiro. A maior parte das entrevistadas falou que entrou no crime mesmo por dificuldade financeira. Porque tinha que sustentar filho, porque tinha família, porque não estava conseguindo emprego, porque estava, em situação muito difícil de dinheiro. E aí surgiu um trabalho, que é o que o tráfico faz, né? Que é um trabalho que aparentemente é simples, levar um pacote daqui até ali, né? Não é necessariamente vender, nem é a que está nas grandes, não são as grandes chefes de tráfico, essas mulheres presas, elas estão geralmente em posições bastante subalternas no mundo do tráfico. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco na exposição, mas é um dinheiro, leva esse pacote, né, fechado daqui até ali, por isso você vai ganhar tanto. Então o que ela, na hora lá de precisar de dinheiro para sustento da família, com às vezes mais de um filho para sustentar, já ainda no contexto aí de que a maioria sustenta integralmente a casa ou parcialmente a casa, ela acaba aceitando. Então é importante desmistificar também essa ideia de que todas elas entram por amor no mundo do crime. Não, muitas delas entram por razão financeira e isso a pesquisa mostrou. 41,5% foram vítimas de crime ou violência anterior à prisão. Aquele dado que eu falei aqui logo no início. Agressão física, 35,3%. Violência doméstica, 23,5%. Estupro ou tentativa, 11,8%. Atingida por tiro, 11,8% havia sido atingida já por tiro. Eu achei isso muito impressionante, porque a gente colocou essa pergunta assim, achando, né, de modo geral, aí de repente 11% das mulheres já tinha sido atingida por tiro. Eu achei isso muito impressionante. E briga com o marido, 5,9%, embora tenha aqui o contexto de violência doméstica como 23,5%. A maioria era ré primária. Talvez de toda a pesquisa isso tenha sido o que mais me impressionou. 70% das mulheres entrevistadas era ré primária. Isso é demais impressionante, porque isso está muito acima da regra nacional, né? E isso realmente nos faz pensar se realmente todas essas mulheres que estavam lá presas precisavam estar lá dentro, ou se realmente não poderiam, como eu acredito que poderiam ter sido aplicadas penas alternativas à prisão,
seja uma prisão domiciliar, seja monitoramento eletrônico, seja qualquer outro tipo de pena que não fosse o encarceramento, porque 70% de réis primários é um dado estrondoso, assim, é um número muito grande. Condenadas apenas entre 5 e 9 anos, 44,4%, sendo que 33,3% cumpriam penas até 4 anos, o que reforça que será que dessas 33% que têm penas até 4 anos não poderiam ter sido deferidas penas alternativas à prisão? 75,6% tinham algum parente preso, sendo que quase metade delas tinha o companheiro preso. E aí isso tem também muito a ver com esse contexto de que, depois do companheiro ser preso, muitas vezes a situação financeira dela piora, né? E aí o mundo do crime acaba sendo um atrativo ainda maior, como uma única saída para a situação de enorme vulnerabilidade. Dos companheiros presos, 52,6% lá estão pelo crime de tráfico. E isso também tem muito a ver com o fato que a gente vai ver daqui a pouco, que a maior parte das mulheres encarceradas estava encarcerada por tráfico. A grande maioria das grávidas e mães no cárcere é de presas cautelares, acabei de falar. Na verdade, o dado genérico fala 70%, mas na verdade o número redondo exato é 73,2%. Estão na maior parte delas no Talavera Bruce, 83,3%, e na UME eram 58,8% no momento da entrevista. O dado é muito superior ao nacional, porque nós estamos falando em 40% de presos provisórios, né, o dado nacional, de um modo geral, juntando homens e mulheres, e aí eu estou dizendo aqui que no Rio de Janeiro, então, das grávidas, 73,2% eram presas provisórias. Desculpa, perdão, eu falei 70% de primárias, era o dado anterior, e agora 73,2% de presas provisórias, só para ficar bastante claro. E esse dado é muito maior do que o número de presas mulheres provisórias no Brasil, porque, segundo o último relatório do DEPEN, de 2014, nós teríamos 30% de presas mulheres provisórias no Brasil. Então, esse número de 73,2% no Rio de Janeiro é muito assustador. Então, nós temos 70% de presas primárias, 73,2% de presas provisórias. Realmente, será que não poderia ser aplicada uma outra pena que não a prisão? Assim, talvez as audiências de custódia, e é muito bom o desembargador Paulo Valdez estar aqui, porque nós conversamos sobre isso no curso sobre a audiência de custódia na UAB, possa vir a resolver esse problema e diminuir esse número. Então, tenho esperança na audiência de custódia de que daqui a um ano, se nós refizermos essa pesquisa, talvez tenhamos um número menor de mulheres presas provisórias grávidas no sistema, porque agora, com a audiência de custódia, o juiz vai ter acesso a essa informação de que ela está grávida, ela vai estar na frente dele, grávida, dizendo que está grávida, e muitas vezes visivelmente grávida, e tem ainda o exame no médico antes e tudo mais, tudo isso que pode ajudar ao juiz ter essa informação da gravidez. Por quê? Antes das audiências de custódia, e muitas dessas mulheres entraram no sistema sem passar pela audiência de custódia, né? Claro, porque nós fizemos em junho, agosto a pesquisa no ano passado, o juiz não recebia essa informação no auto de prisão em flagrante. Na maior parte das vezes, a delegacia de polícia não informa não dá qualquer informação sobre o estado de saúde do preso ou da presa, e também não dá informação se ela está grávida ou não está. Então, muitas vezes, esses juízes não sabiam, ao manter a prisão, do estado gestacional. Não à toa, eu vi mulheres entrarem no sistema com 9 meses de gravidez. Oi. Oi, teste. Ei, teste, testando, oi. Posso continuar? Então, a maior parte das vezes ele não tem essa informação, e aí nós vimos, e aqui a Ana pode testemunhar o que eu estou dizendo, mulheres entrando com 40 semanas de gestação no sistema, gente, com 9 meses de gravidez. Entendeu? Isso é assustador. E, enfim, daí geram todos os outros problemas aí que a pesquisa demonstra, né, dessa desestruturação familiar, dos problemas de saúde, etc. Porque realmente é inconcebível qualquer gravidez no sistema
sempre vai ser uma gravidez de risco. O sistema não tem estrutura para receber essas mulheres grávidas. Não tem. Não tem. Para receber os bebês depois da gestação, até tem. Existe a unidade materno-infantil, que tem uma estrutura que realmente, comparativamente a outros estados, não é porque a Ana está aqui não, é porque eu já visitei outros estados e nunca vi uma estrutura semelhante. Ela tem uma estrutura bastante diferenciada, não parece uma prisão. Então, embora eu defenda que a mulher precise ter prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico ou outra alternativa e que aqueles bebês não deveriam estar lá com as mães, fato é que, pelo menos, já que estão numa situação a melhor possível dentro das estruturas. Ainda temos muitos projetos para melhorar, mas pelo menos não parece uma prisão, não tem cela, não tem grade, não tem nada disso. Agora, a mulher entrar no sistema... Não tem nem dinheiro para comer, ela está mais segura na sua casa no 9º mês de gravidez do que dentro da prisão? Eu não tenho a menor dúvida disso, senhora. Táxi, na hora que começa Eu não tenho a menor dúvida de que ela vai estar mais segura na casa dela do que no... Não tenho a menor dúvida, porque o sistema penitenciário não tem estrutura para receber essas mulheres. Aí eu vou colocar ali daqui a pouco, eu vou chegar no SOI, nas reclamações do SOI, a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho. Em sua maioria, as entrevistadas foram presas grávidas, algumas delas em estado mais avançado de 7 a 9 meses. 16 mulheres estavam com gestação, 16, de 6 a 9 meses no momento em que foram presas. Terceiro trimestre da gravidez. Não tendo sido substituída pelo juiz a prisão preventiva pela domiciliar, como prevê o 318.4 do CPP. Aqui eu coloco que a lei é bastante clara sobre a possibilidade de substituição da pena em casos de gestante a partir do 7º mês ou sendo essa de alto risco. Nós vimos várias grávidas a partir de 7 meses e várias com gravidez de alto risco e que estavam lá no sistema sem que tivesse sido aplicada essa previsão legal. Sobre filhos. A maioria delas possui 2 filhos. Vejam, é importante conjugar os dados. Eu falei no início da palestra que a maioria tinha até 27 anos de idade. E ela já tem 2 filhos. Tá? A maioria delas possui 2 filhos, 31,7 ou 3 filhos, 26,8. O que vai acontecer com esse filho depois que ela é presa? Porque é importante pensar também nesse filho que está do lado de fora. Especialmente quando eu digo que a maior parte delas não tem essa estrutura familiar, a maior parte delas é chefe de família, a maior parte delas já sustentava sozinha esse filho quando foi presa. A maioria não teve a oportunidade de entrar em contato com a sua família no momento da prisão, violando-se normas internacionais. A regra número 2 de Bangkok fala que no momento da prisão, e essas regras de Bangkok eu recomendo para quem se interessa pelo tema, porque ela fala especialmente sobre as mulheres encarceradas, ela fala que a mulher tem o direito de entrar em contato com alguém da sua família, ou um vizinho, ou alguém, para saber o que vai acontecer com o seu filho no momento da prisão. Então, ela tem aquele famoso telefonema, né? Ela ter a oportunidade até um tempo, se preciso for, ir até algum lugar. A regra de Bangkok permite isso. De que ela veja, olha, meu filho está na escola, ou meu filho está na rua, meu filho está na casa do vizinho, olha, vou ser presa. É isso que a regra de Bangkok permite. Vou ser presa agora. Você pode ficar com meu filho? Assim que eu puder, darei notícias. É assim, por uma assistente social ou por alguém. Não acontece isso. Então, na verdade, não acontece mesmo. Eu nunca vi isso acontecer. Os policiais nem sabem. E é bom que haja pessoas aqui de delegacias e dessa rede de proteção às mulheres, porque todo mundo desconhece essa regra. E aí o que acontece? Estamos falando de uma criança, digamos, de 2 anos, ou uma criança de meses. Podemos estar falando de uma criança de 6 meses, de um bebê em casa, que muitas vezes vai ficar sozinho até que a mãe consiga ser recebida por uma assistente social na unidade prisional, que essa assistente social consiga entrar em contato com a família. Gente, esse tempo pode ser fatal para uma criança. Recentemente, nós vimos no jornal o caso de um bebê que estava aos cuidados da avó e que a avó morreu em casa. E o bebê ficou sozinho durante dias até ser descoberto. É um milagre que não tenha morrido. Muitas vezes não existe a figura dessa avó, entende? Então é ainda pior. O cumprimento da regra de Bangkok no cumprimento da prisão, ela é essencial. Nós estamos falando de mulheres com filhos muito pequenos, até por conta da idade, porque são jovens. Não estamos falando de filhos já adultos, estamos falando de filhos pequenos que elas deixam do lado de fora.
Quem ficará com esse filho? 61% disseram que será a avó quem irá cuidar de seu filho após 6 meses regulares na UME. Embora a maioria delas tenha afirmado que o pai da criança sabe da gravidez, não serão eles que cuidarão da criança. Olha que informação nova, eu nem podia imaginar isso. Em 70,3% dos casos das presas com filhos, é a avó quem fica com a guarda deles. Então, assim, é preciso realmente atentar para essa necessidade. E aí eu volto aqui para o 318 e mostro que o inciso 3 diz que a prisão pode ser substituída, não só no caso da gravidez que eu estava falando ali, mas no inciso 3, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. A nossa lei, não precisa de alteração legislativa, a nossa lei de medidas cautelares já prevê a possibilidade de substituição da pena preventiva pela domiciliar quando a mulher ou o homem for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Confesso, nunca vi esse artigo ser aplicado. Tempo de permanência com o filho na prisão. A regra geral é de 6 meses após o nascimento. A maior parte das presas acredita que a melhor opção para o filho é estar com ela na cadeia, embora boa parte prefira que o bebê logo seja separado dela para não viver encarcerado. Esse delicado assunto parece não ter respostas pré-definidas, sendo recomendado que a mãe seja sempre ouvida nesses casos. Eu não tenho opinião formada e eu acho que nós não estamos no direito de decidir isso por elas. Né? Essa avaliação de se a mãe deve ficar com o bebê na unidade materno-infantil ou não, eu acho que ela tem que ser da mulher, da mãe, e não, enfim, de qualquer um de nós que esteja do lado de fora. Recebeu ou recebe atendimento pré-natal? Isso é importante também. Na UME são positivas as referências sobre atendimento médico e medicamentos. Não obstante, a maioria, 53,7% delas, afirmaram não receber atendimento ginecológico. As presas afirmaram que realizaram um pré-natal de maneira incompleta. Entraram no Talabera Bruce, né, grávidas. Fizeram somente a ultrassonografia e outras apenas os exames de sangue e urina. Problemas de depressão foram apontados expressamente por 5 delas. Acesso a medicamentos. 31,7% delas afirmaram que necessitam de medicamentos regulares. Dessas, 53,8% dizem que não recebem medicamentos adequadamente. Problemas maiores estão no Talabera Bruce, onde a maioria delas, 75%, alegou não receber remédios de maneira adequada. Eu não tenho a menor dúvida de que o sistema não tem estrutura. Hoje, o maior problema no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, para mim, é saúde, acesso à saúde. É muito difícil acesso à saúde de homens e de mulheres. Só que as consequências para mulheres são maiores, porque as mulheres precisam de atendimento ginecológico de 6 em 6 meses, e no caso das presas grávidas, pior ainda, porque ela precisa fazer o pré-natal, um pré-natal bastante completo, e essa dificuldade de acesso à saúde torna a vida da mulher grávida na prisão realmente mais perigosa. Eu não tenho a menor dúvida de qualquer gravidez no sistema penitenciário vai ser sempre uma gravidez de risco. E é, sinceramente, um milagre que não tenha acontecido danos maiores, porque nós vimos recentemente o caso de uma mulher que teve o bebê na cela, vocês sabem, conhecem essa história, na cela de isolamento, etc. Isso foi super badalado em todos os jornais. Eu gostaria de dizer que isso não é uma exceção. Tá? Nós na pesquisa vimos vários outros casos de mulheres tendo filho no sistema penitenciário dentro da cela. Mais de uma. Vimos também relato de mulheres tendo atendimento, tendo filho no carro do SOI, que é o Serviço de Transporte. Por quê? Porque esse SOI demora muito a chegar. Então, a mulher entrou lá em trabalho de parto, eu não tenho a menor dúvida, respondendo a pergunta aqui da senhora que perguntou, ela vai chegar muito mais rápido ao hospital, qualquer que seja o transporte que ela pegue, do que ela vai chegar no hospital com atendimento SOI. Porque da hora que a unidade liga para dizer, olha, ela está em trabalho de parto, precisa que o SOI venha, até a hora do SOI aparecer, ela já teve o filho lá dentro. Ou já teve o filho no carro do SOI, como nós vimos o relato acontecer. São poucas as viaturas, é o mesmo problema. O SOI vive tendo problema com o próprio Tribunal de Justiça para poder trazer preso, porque dizem que não tem carro suficiente, que não tem agente suficiente para trazer preso para as audiências. Esse SOI é o mesmo SOI que leva preso para a audiência, é o mesmo SOI que vai levar preso para o hospital. Não existe um atendimento separado na SEAP para casos de saúde, um transporte específico, um carro que seja uma ambulância. Não existe isso. O agente que vai levar é o mesmo que leva preso para audiência. E não raras vezes a mulher grávida
é transportada, aliás, não rara vez, não, sempre ela é transportada nesse mesmo tipo de viatura, quando não é transportada naquele caminhãozão, que é uma caixa preta, não sei se vocês já viram circular na rua, é uma caixa preta que ela vai batendo de lá pra cá, ó, grávida, porque é o transporte preso. E não tem um transporte diferenciado para essa mulher grávida, então não tem a menor dúvida de que ela está em situação de mais risco estando no sistema penitenciário. Isso é um perigo e, realmente, repito, é um milagre que não tenha acontecido tragédias, entende? Com as mulheres, com os bebês e com as mulheres. Não há necessidade não acredito que haja necessidade de uma grande mudança em termos de legislação. Eu acho que existe necessidade de mudança das práticas e da aplicação da lei. Mas eu acho que a nossa Constituição já tem, né, no artigo 5º, que as presidiárias serão asseguradas condições que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A Lei 12.962, que alterou o ECA, assegura a convivência da criança ou do adolescente com os pais privados de liberdade. A Lei de Execução Penal estabelece, no 83, parágrafo 2º, que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. O CPP já traz aqui, como eu já mencionei, a possibilidade de substituição da pena quando ela tem filhos menores ou quando está grávida. Então, eu realmente acredito que seja uma necessidade de aplicação da lei. As regras internacionais, então, são fartíssimas. A doutora Adriana já mencionou aqui as recomendações da ONU. Nós temos as regras de Bangkok que trazem proteção às mulheres presas, que trazem que nos estabelecimentos prisionais para mulheres deve existir instalações especiais para tratamento de presas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Quando for permitido às presas, as mães presas, conservar as respectivas crianças, devem ser tomadas todas as medidas para organizar uma creche. Tudo isso já está em regras internacionais que recomendam princípios e boas práticas de proteção das pessoas